com alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, também muito conhecida como TV São José, para, como de costume, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as graças do Menino Deus, a bênção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos telespectadores da TV Primer, para levar na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller mensagem de vida, otimismo e esperança. Sempre nós visamos, com a graça de Deus, iluminar um pouco a mente das pessoas, dirimir certas dúvidas, levar esclarecimentos à vida de um santo, comunicações, à vida da Trindade Santa. Hoje, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a festividade de um grande santo, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, que especialmente viveu lá na França e lá estudou em Paris e também em Padua e tornou-se advogado. E foi trabalhar, aliás, ele teve uma maravilhosa formação literária e formação cristã. Ele especialmente, como advogado, procurou cumprir muito bem com seu dever, mas acontece que ele, no seu trabalho como advogado, não se sentia feliz. E o que é que ele fez? Rezou ao Divino Espírito Santo e percebeu que a vocação dele era para o sacerdócio. E então estudou ainda filosofia e teologia e foi ordenado presbítero, ordenado sacerdote. E agora, com uma cultura como advogado e sacerdote, procurou dialogar com as pessoas intelectuais, fazendo ver às pessoas de outras denominações religiosas a religião fundada por Jesus Cristo. E assim ele foi conquistando muitas e muitas pessoas para o reino de Deus. E um trabalho maravilhoso, especialmente também publicando folhetos explicativos. Então, quantas pessoas no silêncio do seu escritório ou no seu lar, no recolhimento, podiam refletir, podiam meditar mais calmamente e seguir as luzes do Divino Espírito Santo, e assim foram muitas das pessoas assumindo a mensagem de Cristo Jesus. E ele tornou-se então muito conhecido e tornou-se o padroeiro dos jornalistas e também dos escritores católicos, devido à sua capacidade e à sua grande facilidade de expor a doutrina, a mensagem de Cristo Jesus. Ele nasceu em Savoia, lá na Espanha, em 1567, de uma nobre família e, especialmente, também de um coração maravilhoso.
e de uma profunda fé. E especialmente ele faleceu no ano de 1622. Agora acontece, na vida dele se lê que quando 10 anos depois abriram o caixão dele, estava, claro, faleceu, enterraram, e o que é que depois de 10 anos, quando abriram o caixão dele para mudá-lo para um outro local, encontraram o corpo dele como se ele estivesse vivo. São graças especiais que Deus concede a certos santos. E ele, então, foi canonizado pelo Papa Pio XI. O Papa Pio XI o canonizou em 1632. Então, e ele tem uma frase muito bonita que nós podemos usar, um lembrete. Ele diz: pega-se mais moscas com uma gota de mel ou de melado do que com um barril de vinagres. O que ele quer dizer com isso? Todos nós compreendemos. A doçura do coração é tão importante, a doçura, a bondade, a benignidade do coração é que vai atraindo as pessoas para perto de si. Então, especialmente, procuremos nós sempre termos um coração agradável, um coração aberto para Deus. São Francisco de Sales, o santo que celebramos hoje, e mais ainda, outros santos, São Fabiano, Santo Urbano, Santo Artemio e São Bernardo. Mas eu gostaria de falar também para os telespectadoras e telespectadores sobre um grande santo que a Igreja Católica celebra amanhã, a conversão de Saulo. Veja, Saulo depois tornou-se Paulo, com a queda do cavalo, indo para Damasco, para prender cristãos, seguidores de Cristo Jesus. Ele, Saulo, nasceu em Tarso, lá na Turquia, mas um garoto líder, dinâmico, vivo, muito inteligente, e abriu a sua mente cada vez mais para os estudos. E de Tarso ele veio morar em Jerusalém e tem possibilidade econômica. O pai lhe paga os estudos junto ao grande professor de Jerusalém, que era o professor mais renomado, mais afamado, de nome Gamaliel. E acontece que Saulo, veja bem, ele era judeu, fariseu. Fariseu eram as pessoas fanáticas, e nós sabemos que Deus, nem Jesus Cristo, ninguém, eu acho, nem de nós, gostamos de uma pessoa fanática, que tem aquela ideia fixa, que só pensa numa ideia e não cede. Chega até de dizer, um pedaço de madeira, dizer não, não é madeira, é mármore. Essas ideias fixas que, infelizmente, algumas pessoas têm. E, até para dizer a verdade, também na religião.
Existem pessoas com aquela ideia só chateando, a mesma ideia, tal. Existe, ainda bem que existem pouquíssimos católicas ou católicos fanáticos, ou também fanático pela pátria, fanático por um político, por exemplo. Enfim, nada de fanatismo é da vontade de Cristo Jesus. Por que Cristo Jesus não aturava, não queria saber dos fariseus e dos saduceus? Porque tinha uma raiz de fanatismo. Mesmo se penetrasse profundamente pela raiz lá para as profundezas, encontraria sempre na ponta da raiz um fanatismo. Isso não é da vontade de Cristo Jesus, de modo algum. Como não deve ser chato para o pároco, para um padre, quando na sua paróquia tem uma pessoa, ou 2 ou 3 pessoas fanáticas, que a cada passo, por exemplo, se prendem lá em coisas do passado, se prende numa veste. Porque a veste tem que ser de rendas. Porque a veste é isso. Porque o padre tem que sempre usar a casula para a celebração das liturgias. Porque o padre... Meu Deus, olha, ainda bem que eu, nos meus 62 anos de feliz sacerdócio, nos locais onde eu trabalhei, nunca na minha vida, graças a Deus, nunca encontrei uma pessoa fanática. Na catedral, por exemplo, havia muitas pessoas idosas, pessoas de uma fé profunda, de uma religião sincera, pessoas conhecedoras da palavra de Deus, pessoas que faziam parte de círculos bíblicos. Eu me lembro, perto da catedral havia uma equipe de médicos, eram mais ou menos 8 ou 9 ou 10 médicos, que se reuniam mensalmente. E isso continuou de uns 28 para 30 anos, quando alguns deles foram morrendo, entre eles o grande médico cirurgião. Aliás, o único que eu sei, não sei se existe outro, mas que eu sei, ao menos até tempo atrás, pode ser que atualmente haja outro, o único que recebeu um bisturi de ouro da associação, quando me consta, de uma associação médica ou de Santa Catarina ou do Brasil, Dr. Ernesto Dameral, um homem muito profundamente religioso, que assim que morreu, sem dúvida nenhuma, está no céu. Eu tive ocasião de trabalhar 19 anos como capelão no Hospital de Caridade, mas também em outros hospitais. Somente encontrei elogios e mais elogios a respeito deste médico. Quantas, por certo, milhares e milhares de cirurgias que ele fez gratuitamente. Era o médico, o grande cirurgião, filho daqui de Florianópolis, mas um homem de um caráter, de uma vivência espiritual, dando palestras e mais palestras. No tempo que eu estive na catedral, 25 anos, este homem fez dezenas e dezenas de instruções,
de preparação para os noivos, para o casamento, encontro de noivos. Quantas outras palestras ele fez de espiritualidade. E ele podia fazer isso porque não somente falava pelas palavras, mas sim tinha vivência espiritual. Bem, mas então, voltando novamente, aliás, que ele, Ernesto Dameral, um santo, a esposa dele ainda vive, Dona Regina, uma convicta cristã, jamais de idade, mas que Deus a conserve de saúde a toda a sua família, que eu conheço, em grande parte. Bem, mas, então, especialmente que aqui, voltando à pessoa que nós estávamos dialogando, então, especialmente que Saulo, ele era um judeu fanático e recebeu a orientação ainda de Gamaliel, tornou-se então mais fanático ainda e começou, vendo a religião de Cristo Jesus se desenvolvendo cada vez mais, procurou perseguir no seu fanatismo, procurou perseguir os seguidores de Cristo Jesus, prendendo-os, recebendo cartas das autoridades que eram pagãs, e especialmente prendendo os cristãos e levando-os aos tormentos, aos suplícios e à própria morte. E acontece que numa destas, ele recebeu as cartas, a autorização das autoridades pagãs de Jerusalém para ir para a cidade de Damasco, para lá prender todos os seguidores de Cristo Jesus. E levou uma equipe com ele, mas acima dos seres humanos está aquele que nos criou, aquele que nos conserva em nossa vida. E, por certo, eles vão de cavalo para Damasco, e eis que, chegando perto de Damasco, o que aconteceu? Simplesmente a graça de Deus atingiu a Saulo, ele cai do cavalo, e você pode ler, por exemplo, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos. Veja, está ali o título, Conversão de Saulo. Veja, vou só ler um trechinho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas, para ir nas sinagogas de Damasco, para prender os seguidores de Cristo Jesus. E pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo a doutrina de Cristo Jesus. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente acercou-o uma luz resplandecente vindo do céu. E agora, caindo por terra, Saulo ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu essa voz:
eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, e ali continua. E em seguida Cristo Jesus diz para ele, agora, e ele, aliás, pode ler, ele ficou cego durante 3 dias, e agora essa voz, que é Cristo Jesus, diz para ele, vai para Damasco, lá tem o profeta Ananias, ele vai te instruir, ele vai te batizar. E realmente isso aconteceu. Só que ele estava cego. Então os colegas dele o conduziram até a presença de Ananias para lá ele receber a instrução. Aliás, você percebeu a palavra aqui de Cristo Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Veja só, Saulo estava perseguindo os cristãos. E se você abrir, por exemplo, São Mateus, capítulo 25, pode, abra sua Bíblia, e versículo 40, capítulo 25, São Mateus, versículo 40, o que é que nos diz a palavra de Cristo Jesus? Em verdade, eu vos declaro todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos menores, foi a mim mesmo que eu fizeste. Então, todo o bem que a gente faz ao nosso semelhante é como se fizesses a Cristo Jesus. E se você tomar Mateus capítulo 25, versículo 45, veja bem, vou ler aqui para você, prezada telespectadora, prezado telespectador, versículo 45. E o Cristo responderá, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que eu deixasse de fazer. Então, todo o mal, e o que Saulo estava fazendo? Estava perseguindo cristãos, ou seja, perseguindo o próprio Cristo Jesus. E Cristo Jesus, então, o repreende. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquele que em cima do cavalo era Saulo, agora, com a graça de Deus, cai do cavalo, fica cego, é instruído pelo profeta Ananias, é batizado, e se você ler o capítulo 9, você vai ver logo em seguida, veja só, ele, depois de ser batizado, ele começa a catequizar, já em seguida, lá em Damasco. Está aqui, por exemplo, diz bem claramente, por um homem de Tarso, clamando, Saulo está orando. Ele agora já está rezando e depois começa a anunciar o reino de Deus. Então, veja como Cristo pode fazer de um grande pecador um grande santo, como é o caso de Saulo para Paulo e para hoje São Paulo, o grande anunciador da mensagem de Cristo Jesus, todo o Oriente. Leiam, por exemplo, as cartas de São Paulo. Veja os sofrimentos pelos quais ele passou, mas perseverando sempre, nunca desistiu. A perseverança, quanto é importante. E assim como Saulo, quantos que na vida transformaram completamente a sua existência. Eu, como padre Pedro,
quantas pessoas que eu conheci, pecadoras, afastadas completamente de Deus, e de repente começaram uma nova caminhada, e quantos que me disseram, padre, agora eu me sinto feliz, eu estou na amizade com Cristo Jesus. Aquilo que você sabe muito bem, longe de Deus ninguém é feliz. Ou aquilo que o próprio Cristo Jesus, que quer sempre a nossa felicidade, aquilo que já li aqui mais de uma vez, de São Tiago, capítulo 4, versículo 8, onde Cristo diz, aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará de vós. Então, e São Paulo, então, foi esse grande de perseguidor, um grande pregador da palavra de Deus. E os santos, então, que nós celebramos hoje, São Paulo de Tarso, aliás, estamos fazendo o programa hoje de São Paulo, cujo dia é amanhã, dia 25, dia da conversão de São Paulo. Mas procurei antecipar, porque achei maravilhoso colocar esta conversão de São Paulo. Então, celebramos, dia 25, São Paulo de Tarso, São Juventino, Santo Apolo, Santo Ananias, Artemas, Joel e Públio. Também, dia 25, é o dia dos correios e telégrafos, também é dia do carteiro. A todas e todos, saúde, alegria, felicidade, acompanhar das mais ricas bênçãos da Trindade Santa. Reze uma oração, por exemplo, em louvor a São Paulo, e por certo, ele abençoará todos e cada um de nós. Saúde, paz, alegria, felicidade e otimismo, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Saúde, a nossa oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas e também a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos agora na próxima quinta-feira, se Deus quiser.